Tudo funcionando bem? Beleza, tamo junto. Sejam bem-vindos ao encontro virtual do Movimento Radiação. Eu sou o Júnior, um dos líderes e pastor do movimento, e a gente está aqui via diversos canais para refletir, expressar e experimentar o amor e a graça de Deus. Hoje a gente está aqui de casa, a gente está junto aqui em casa, eu e minha família somente. Minha esposa, ela está aqui atrás, ó, tentando cuidar de toda a técnica aqui, e os meninos estão brincando nos quartos. Se eles vierem aqui para a sala, é normal, tá, gente? Não, já tem uma semana que a gente está aqui, todo mundo convivendo junto, vivendo a vida de família intensamente, dia e noite aqui, desde terça-feira que eu não trabalho fora, e estou home office, minha esposa está home office, enfim, tá bom? Privilégio ter vocês aqui, espero que tenha bastante gente entrando aqui com a gente, e a gente quer falar com vocês. Se tiver um amigo aqui da cidade de Campinas, ou mesmo se tiver de outro lugar, do Brasil, do mundo, convida ele para entrar, para conhecer aqui o Quarentena Radiação, e participar, enquanto a gente puder e tiver essa oportunidade de estar junto virtualmente, até que a gente possa voltar a encontrar presencialmente. Desde já vai ser um privilégio ter você no espaço do Movimento Radiação. Tá bom? Para a gente começar, eu queria fazer uma oração para a gente iniciar o nosso papo aqui, tá? Senhor Deus, Pai, toda honra e glória ao Teu nome. Nós vivemos tempos difíceis, tempos que fogem um pouco daquilo que a gente imaginava, ou estava acostumado, de problemas e crises que o Brasil e o mundo já passou. Mas a gente está vivendo nesse tempo e agora a gente está reunido aqui para esse encontro, para falar contigo, para ouvir a tua voz, para termos um momento aqui juntos. Abençoa a gente, cada pessoa que está conectando, que esse momento seja de alimento espiritual para a gente, de força para a gente continuar vivendo tudo que vem pela frente. Ajuda a gente, Senhor, a impactar positivamente as nossas cidades, o nosso país, o nosso mundo. Oro no nome de Jesus, amém. Fala, pessoal, então vamos lá. Quarentena Radiação. Acompanhe nossa programação semanal, tá aí postado? Pessoal, desde terça-feira, ou quarta, quando a gente começou essa rotina do home office, a gente reuniu toda a liderança do Radiação e juntos pensamos num projeto. E o projeto ficou com esse nome, Quarentena Radiação. E a gente combinou de lançar hoje, no encontro virtual. Toda a nossa programação, fizemos tudo organizado para fazer um encontro virtual de lá do espaço do Movimento Radiação, com a nossa equipe de louvor, de música, dentro do nosso espaço, para tentar ambientar o máximo possível. Ontem à noite, a gente viu o comunicado do governador, do nosso poder público, do Estado, das cidades, trazendo para a gente definitivamente a quarentena, para a gente só sair de casa por questões emergenciais, por questões essenciais, e cultos, missas, tudo, mesmo que fosse com poucas pessoas, o poder do Estado tem pedido, recomendado, para que não se faça, de certa forma até exigido por conta de multas. Então a gente, de ontem para hoje, cancelou tudo e trouxe toda uma pequena estrutura, pelo menos, para a gente fazer aqui de casa. Mas eu louvo a Deus, junto com vocês, porque a gente não imaginava que de sexta para sábado a gente ia entrar em quarentena da forma como entramos. Esse projeto está pronto, de quarta para quinta-feira. E, de alguma forma, a gente entende que Deus preparou a gente e esse momento para tentar ajudar vocês que frequentam Radiação, vocês que nunca foram à Radiação e de alguma forma quiserem acompanhar as nossas atividades durante esse período, tá bom? Então, eu vou mostrar, a gente pensou algumas frentes. Por exemplo, a primeira delas seria a frente do suporte pessoal. Porque a gente entende assim, nesse momento, nós vamos, pessoalmente falando, sozinhos, precisando de apoio, de suporte. Alguns moram sozinhos, outras pessoas estão com a família, mas têm as questões pessoais. Então, a gente preparou algumas atividades para a Quarentena Radiação. Essas atividades vão estar espalhadas na nossa semana e começa já a partir de amanhã, domingo, tá bom? Então,
Começando, você vai ver que tem diversas ações. Acompanhe as nossas redes sociais. Aqui eu vou dar um rápido panorama para vocês o que a gente pensou. Por exemplo, no aspecto do cuidado pessoal, nós temos uma atividade presencial que é o Positividade Mulheres, que começou recentemente. A gente vai ter toda sexta-feira uma ação do Positividade Mulheres nas redes sociais. Para você, mulher que está acompanhando a gente, para você, mulher que foi ao encontro presencial, e mesmo que não foi, para já conhecer as ações do Positividade Mulheres, a gente quer tratar do bem-estar da mulher por meio dessas ações às sextas-feiras. Também na sexta-feira, final de dia, a gente vai ter o Desliga. O Desliga vai ser um momento para a gente, com uma professora de Pilates, para você poder respirar, relaxar um pouco, se conectar consigo, com Deus, porque dentro do Desliga também vai ter alguns exercícios de respiração, mas também a gente deve conduzir um momento de oração. Terça e quinta, toda terça e quinta, a gente vai lançar o desafio Radiação, tá? Vai ser um desafio para você diariamente, e você passa para os seus amigos aí, principalmente a gente que mora em apartamento pequeno, talvez a gente vai te desafiar a cada 1 hora andar 2 minutos pelo corredor, e você que fica andando pode postar o videozinho e falar que aceitou o desafio Radiação, uma coisa que o valha. Toda terça e quinta a gente vai lançar 2 desafios para tentar movimentar você um pouco, tá bom? E o Boa Forma. Toda terça e quinta a gente tem karatê também. O karatê acontece toda terça e quinta no Radiação e não está acontecendo e não vai acontecer até que termine esse período. Então, o pessoal, os nossos professores aí do karatê, outras pessoas que frequentam, estão lá com a gente no Radiação, que pode ajudar nesses aspectos físicos, vão lançar exercícios, talvez algumas lives voltadas para a boa forma, para a gente se manter em forma dentro de casa, tá bom? A gente também tem uma preocupação com o suporte familiar. Conviver em família nesse período vai ser um desafio para todos nós. A gente está acostumado a sair de casa cedo, voltar tarde, mas agora a gente está todo mundo junto o tempo inteiro. Então a gente preparou algumas atividades para o suporte familiar. Toda segunda-feira a gente vai soltar dicas de economia, tá bom? Para a gente economizar. Talvez a renda de muitos de nós caia nesse período. Aproveitar melhor os alimentos, aproveitar melhor algumas questões na área da economia. A gente tem gente que trabalha com isso dentro do movimento Radiação e eles vão trazer essas dicas toda segunda-feira. Cardápio saudável, todo domingo já está pronto. A gente vai soltar agora, amanhã, um cardápio para a sua semana. Possibilidades aí, não sei se para todos os dias, mas algumas possibilidades para vocês usarem durante a semana. Radiação Kids, todo domingo também a gente solta uma atividade para as crianças. E às sextas-feiras, a gente vai soltar uma outra atividade para no próximo encontro virtual, os nossos filhos também poderem participar do encontro de alguma forma. E também dicas de convivência familiar toda quarta, para a gente se suportar, se amar nesse período aí que a gente vai ficar não sei quantos dias nessa situação, tá? Aí, pessoal, suporte espiritual. A gente entende que a gente não pode deixar de fazer isso, é uma das premissas do movimento Radiação, a questão do espalhar, né, do refletir, experimentar, expressar o amor e a graça de Deus. Então, no suporte espiritual, a gente pensou em outras ações, né? A questão da oração e do estudo. Sexta-feira agora, depois do Desliga, a gente vai abrir um canal para a gente começar a estudar disciplinas espirituais. Isso leitura da Bíblia, oração, jejum. A gente quer conversar sobre essas questões um pouco com vocês a partir de sexta-feira. Só que esses canais não vão ser como uma live, vai ser num aplicativo de videoconferência. Acompanhe nas redes sociais durante a semana para você se inscrever, e aí a gente manda o link e você entra na videoconferência. Provavelmente, já vou adiantando aqui, a gente deve usar o Zoom ou o Hangout, mas é mais provável que a gente use o Zoom, tá bom? Então, botando uma luz aqui, que a coisa está escurecendo um pouco, mas o Radiação a gente sempre trabalha numa penumbra, né? Então, vocês estão, quem está acostumado aí lá, tá acostumado aqui. Podcast. A gente vai ter um amigo, não sei nem se ele está assistindo, se ele tiver, abração aí para você, não vou falar o nome para te preservar, mas tem um amigo que tem me cobrado bastante, uma pessoa que tem falado bastante comigo desde agora, alguns dias atrás, aí, sobre essa questão. Investe em podcast, vamos trabalhar com essa questão de podcast, e a gente já veio se organizando para isso. Então, a gente lança os podcasts do Radiação toda segunda e quarta. Segunda-feira,
vai ser um papo sobre exatamente o que a gente vai ouvir aqui hoje no encontro. Não sei se vocês estão ouvindo uma bateria aqui no fundo, mas tá tudo normal, são meus filhos. E aí, na quarta-feira, a gente lança um outro podcast com uma leitura bíblica e uma devocional toda segunda e toda quarta para vocês, tá bom, pessoal? E, obviamente, os encontros online, enquanto a gente puder, se não houver um congestionamento muito grande das redes sociais nesses dias, congestionamento muito grande das bandas de streaming aí, desse pessoal do YouTube e todos os outros, a gente deve continuar fazendo os encontros online. Por fim, aqui, pessoal, suporte urbano. A gente pensa que o Radiação tem essa premissa, impactar positivamente a cidade, né? Então, a gente tem ações pensando nisso também. Tem gente que continua sofrendo emocionalmente, depressão, ansiedade, ideação suicida, e agora ainda mais sozinho dentro de casa. É bom a gente ter atenção a essas pessoas, talvez um familiar, um amigo, e a gente vai desenvolver algumas ações anti-estresse. Toda semana, sem data fixa, a gente vai lançar ações anti-estresse. O pessoal que cuida do gás emocional, do GAESE, o Grupo de Apoio ao Sofrimento Emocional, está responsável por soltar ações anti-estresse nas redes sociais nos próximos dias. Informe Saúde, toda terça-feira, a gente tem uma pessoa que trabalha na área da saúde também, não só algumas pessoas que trabalham na área da saúde, no Radiação, e elas vão nos ajudar aí com o Informe Saúde toda terça-feira. E por fim, fica a dica aí, a gente sempre fala nos nossos encontros, se você conhece, do impacto urbano. Impacte positivamente a sua cidade, impacte positivamente onde você estiver, seja um frequentador do Radiação ou não. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa, para a gente impactar positivamente a nossa cidade nesse momento, não saia de casa, permaneça em casa, faça o máximo para respeitar o poder público. Eles são a autoridade agora, eles são constituídos até por Deus, a Bíblia diz isso. Não se trata em nenhum momento de perseguição religiosa com católicos ou evangélicos ou coisa que valha, porque shows, eventos esportivos, eventos culturais, agora cultos e missas, muitas coisas vão fechar aqui no nosso estado, tendo em vista essa crise que está muito parecida com a da Itália, por tudo que dizem. Então, primeiro impacto é esse, não saia, permaneça o máximo que você puder, abençoe seus pais, seus avós, seus filhos, ficando em casa o máximo que você puder. A outra coisa, a gente também tem que continuar agindo positivamente pelas pessoas. Seja suporte para as pessoas de risco no seu bairro, no seu condomínio, onde você está, tentando ajudar pessoas que, essas sim, não podem sair de casa de jeito nenhum, as pessoas acima dos 60 anos, pessoas com doenças crônicas, grávidas, gestantes, pessoas que estão enfrentando algumas dificuldades. Essas pessoas precisam ficar em casa e elas precisam da nossa ajuda. Quem você puder ajudar, se conecte aqui no meu prédio, no elevador, está divulgado já. Eu tenho uma vizinha aqui que também, ela tem acima de 60 anos, a gente está à disposição dela e do marido. Enfim, impacte positivamente onde você estiver, tá bom? Essas são as ações do Quarentena Radiação. É muita coisa e você vai acompanhar durante a semana. A gente quer estar presente aí na vida de vocês, espiritualmente, familiar, emocionalmente e impactando a vida das pessoas que estão próximas de nós. É a maneira como a gente entendeu que a gente podia contribuir nesse momento. E semanalmente, a cada encontro aqui, a gente vai atualizando o que está ajustando, o que a gente está mexendo, tá bom? Bom, nós estamos vivendo a série Urbanite. Na verdade, a gente abriu a série Urbanite há uma semana atrás, mais ou menos, 2 semanas atrás, e na semana passada seria o segundo episódio da série, e a gente já fez um encontro online que eu falei sobre a fragilidade humana. Mas, como a gente agora entrou num período que pode demorar aí 30, 40 dias, a gente decidiu continuar a série Urbanite, a gente decidiu continuar a série para continuar no processo normal dela. Eu acho que hoje, o tema de hoje, que estava reservado para o dia 21, ele vem muito a calhar, ele está muito conectado com exatamente o momento que a gente está vivendo desde ontem, tá bom? Então eu vou fazer uma leitura do texto que vai
conduzir a nossa conversa aqui. Ele está na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Se você quiser abrir, se você quiser acompanhar a segunda carta de Paulo aos Coríntios, na sua Bíblia aí física, no seu celular, Novo Testamento, tá bom? Principalmente se você estiver na física aí, tá bem pro final aqui, ó, do Novo Testamento, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, os versos de 1 a 3. E os versos dizem assim: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Conceda-nos lugar no coração de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Não digo isso para condená-los. Já lhes disse que vocês estão em nosso coração para juntos morrermos ou vivermos. Que o Senhor abençoe a sua palavra na nossa vida nessa hora aqui. A série Urbanite, ela foi criada também por alguns amigos meus muito antes dessa crise, e a gente decidiu fazer a série agora nesse período, antes também de estourar o coronavírus, e justamente na divulgação dela a gente falava de que vírus estão em todas as cidades, e os vírus, existe um vírus que é a Urbanite, e a Urbanite ela causa diversos males na vida das pessoas, e a gente começou a analisar algumas cidades específicas, e a gente começou por Atenas, há 2 semanas atrás, lá no Movimento Radiação, no nosso espaço. Hoje a gente vai falar da cidade de Corinto, uma cidade grega, justamente para onde Paulo escreveu aqui, e que ela também apresentou um vírus. O vírus de Corinto, a Urbanite de Corinto, é a Urbanite do egoísmo, do hedonismo, da busca desenfreada pelo prazer. Esse vírus é um vírus muito presente na nossa sociedade hoje, no nosso mundo urbano. As pessoas só pensam em si, as pessoas se preocupam demais consigo mesmo, está ajustando o Insta aqui? As pessoas se preocupam demais consigo mesmas, as pessoas não valorizam os outros, muitas vezes estão tão preocupadas consigo, com seus problemas, com as suas coisas, não seguram um elevador para uma pessoa, não tem respeito por uma vaga de idoso no supermercado, enfim. A questão do egoísmo, a questão do hedonismo, da busca por prazer, ela é muito pesada e ela está presente nesse texto aqui, na análise que a gente vai fazer. A cidade de Corinto, ela é uma cidade que tem muito a ver com essa relação aqui. A cidade de Corinto, ela tinha um templo muito famoso no período de Cristo e até antes de Cristo, 100, 200, 300 anos antes de Cristo, um templo muito famoso. E nesse templo tinham muitas prostitutas cultuais. E ela é uma cidade que recebia gente de todo lado, por ser uma cidade de muito comércio também. Então essas pessoas que estavam ou iam a Corinto, elas já sabiam que ao ir a Corinto, elas teriam acesso a essas prostitutas. E eles teriam prazer desenfreado, prazer sem preocupação de estar longe da família, da esposa que ficou em casa. Enfim, essa questão do prazer ela é muito presente. Tem um caso nas cartas aos Coríntios que fala justamente de um filho que está dormindo com a mãe, com a esposa do seu pai. Parece que a mãe faleceu, esse pai casou com uma mulher e parece que o filho está se relacionando com ela. Então, muitas coisas acontecem nessa cidade, por isso que a Urbanite de Corinto parece ser a questão do prazer desenfreado. E aí, Paulo vem alertar quanto a isso. Paulo, escritor aqui da Carta aos Coríntios, ele vem alertar quanto a esse fato para alertar do problema, qual é a vacina, qual é a cura para a Urbanite. Entende? Então é disso que a gente quer falar. Nesse tempo agora que a gente está vivendo, então tem muito a ver, porque justamente você tem um tempo em que as pessoas, muitos estavam em praias, muitos estavam dizendo não precisa fechar nada, não precisa parar, uma bobagem, gente despreocupada, gente talvez ligado por questões políticas, por achar que existe uma questão de como é que diz? Aquela coisa a China que fez o vírus, a China que decidiu fazer o vírus e coisa e tal. Então, teoria da conspiração, né?
Mas, além do fato da teoria da conspiração, alguns cristãos muitas vezes disseram que não pode parar, porque a gente tem Deus, e Deus cuida da gente pode beber veneno que nada acontece, pastores desafiando o poder público. Isso é egoísmo, isso é busca de prazer, isso é querer pensar só em si e não na população. Talvez eu e você, que somos mais novos do que 60 anos, se pegarmos o coronavírus, provavelmente muitos de nós sobreviveremos. Mas e os meus pais, o pai de vocês, os nossos avós? A gente tem que se preocupar com a sociedade como um todo. Então eu queria entrar no texto aqui. O texto ele fala assim: visto que temos essas promessas. Quais são essas promessas? As promessas do verso 7 aqui, elas estão baseadas no final do capítulo 6. E qual é essa base aqui no final do capítulo 6? Ele diz assim: vocês me serão filhos e eu lhes serei pai, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ele fala que a gente vai ser filho dele. Essa é a grande promessa que está aqui. Só que essa promessa está baseada numa política de confinamento, numa política de preocupação com o confinamento. Veja que o texto anterior ele vai falar assim: não se põe em julgo desigual com o infiel. Por que tem em comum a justiça com a maldade? O que tem em comum a comunhão com... qual é a comunhão entre luz e trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Belial é um termo para o inimigo de Cristo, para Satanás. Que há de comum entre o fiel e o infiel? O texto vem falando disso aqui, e eu acho que faz muito sentido falar desse texto nesse momento, porque esse é um dos textos mais pesados do Novo Testamento, porque ele fala assim: não há comunhão entre o que é bom e o que é mal, não há comunhão entre o que é fiel e o que é infiel, não há comunhão entre luz e trevas, não há comunhão entre Cristo e Belial. E esse texto parece ser muito pesado, e muitos de nós, ao olhar para um texto desse, criamos o preconceito que parece que é como se a gente tivesse que se afastar de tudo e todos. Só que o Novo Testamento é muito fácil compreender no Novo Testamento, lendo ele atentamente, que por vezes Jesus fala que nós somos luz do mundo. Paulo fala que não tem como nós não nos relacionarmos com as pessoas diversas no mundo, porque senão a gente não trabalharia, a gente não iria para a escola, como que a gente não pode ter contato? A gente vive no mundo e a gente tem contato com todo mundo. O que esse texto está querendo dizer? Esse texto está focado na questão do prazer desenfreado. Esse texto está dizendo assim: não é possível que vocês vão se deixar contaminar pelo prazer desenfreado. Essa é a preocupação aqui de Paulo. Perceba o que o governo do Estado teve que fazer. Não precisaria, talvez, de um decreto se todos nós voluntariamente tivéssemos decidido ficar em casa. Qual é a preocupação do governo, da área da saúde? É porque como nós não ficamos, como nós achamos que a gente precisa continuar a vida por conta das nossas preocupações, por conta dos nossos dilemas, e a gente não quer parar, tudo isso, ele fica de um jeito que a gente fica pensando só em nós. E aí vem um decreto dizendo assim: todo mundo vai ficar em casa se não tem multa. Todo mundo agora precisa respeitar. Rodovias podem fechar, aeroportos, rodoviárias. Enfim, eu estava agora há pouco, na hora do almoço, eu tive que descer para levar o lixo ali embaixo, e eu estava no elevador. Quando eu entrei no elevador, tinha um casal com mala. Falei: gente, vocês estão saindo de Campinas? Estamos indo para a cidade da minha mãe. A gente vai antes que a rodovia feche, antes que a Anhanguera feche. Então, esse texto tem muito a ver com esse momento. A fala de Paulo, ela é uma fala parecida com a do governador do estado. É assim: não dá para, não se contamine com o prazer desenfreado. Não se contamine com o prazer desenfreado, porque ele é prejudicial. Você precisa se afastar, você precisa se preservar, você precisa ficar dentro da sua casa. Se você não há possibilidade, se você andar junto do prazer desenfreado, você se contamina. Veja bem, repito, não é não andar junto das pessoas, porque a gente precisa das pessoas, mas a gente precisa ter uma preocupação de não se deixar contaminar pelo prazer desenfreado. E aí, para a gente concluir, o texto diz assim, né? Temos essas promessas. A gente é filho, então a gente precisa se preservar dessa busca de prazer desenfreado.
E aí ele diz assim, tudo que contamina o corpo e o espírito, a gente precisa se afastar. Purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor a Deus. O prazer desenfreado, a primeira lição que eu quero deixar desse texto aqui, o prazer desenfreado, ele é prejudicial para você e para os outros. Quando a gente busca o prazer desenfreado, a gente está contaminando o corpo, a gente está contaminando a nós mesmos. A gente só tem a preocupação, quando a preocupação é só com a gente gera esse processo da contaminação interna e a gente contamina os outros. Pensar em si mesmo o tempo inteiro, ela em algum momento será prejudicial e a gente está vivendo isso agora, sendo confinado dentro das nossas casas, porque talvez a gente não começou a pensar nas pessoas antes e todo mundo, por decisão voluntária, fazer o melhor para a gente resolver o problema dessa crise, da pandemia. O texto continua e vai dizer assim, concedam-nos, aqui no verso 2, concedam-nos lugar no coração de vocês, a ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Se o primeiro ponto que esse texto toca é que o prazer desenfreado é prejudicial, o segundo ponto que o texto toca é que o prazer desenfreado ele é deformador, ele deforma as relações. Veja que Paulo diz assim, olha, nós não fazemos isso. Paulo diz isso, nós não fazemos isso. Nós não prejudicamos a ninguém, não causamos dano a ninguém, não exploramos ninguém. Porque o prazer desenfreado de quem ia para Corinto, esse cara, esse homem que passava lá com seu navio em Corinto e tinha o prazer lá com as prostitutas da cidade, esse mesmo homem voltava para sua casa. E ao voltar para sua casa, ele está tão deformado internamente que ele trata as pessoas como coisas. Ele usa das pessoas, ele explora das pessoas em vez de se relacionar com as pessoas. Quem busca o prazer desenfreado, quem vive o prazer de forma desenfreada, ele deforma os relacionamentos. Ele é um deformador de relacionamentos, porque quando a gente só pensa na gente, quando a gente parte para o relacionamento com as pessoas, com os nossos filhos, com a nossa esposa, com a nossa namorada, com os nossos amigos, na empresa, a preocupação é sempre na gente. Então, os outros, eles são objeto de uso. E se eles são objeto de uso, eles passam a ser explorados. E Paulo fala assim, conceda-nos lugar no coração de vocês. Nós não exploramos ninguém. O prazer desenfreado deforma, e a ideia é que Paulo está dizendo assim, dá lugar no coração. Só é possível ter lugar no coração das pessoas quando a gente não pensa só em nós mesmos, quando a gente não é hedonista, não busca o prazer acima de tudo. E aí o texto termina, no verso 3. Não digo isso para condená-los, já lhes disse que vocês estão em nosso coração, para juntos morrermos ou vivermos. Esse verso é muito interessante. Paulo ele pegou pesado, ali no final do capítulo 6, como eu falei para vocês. Confinamento, se isole, não dá para conviver porque o prazer desenfreado vai contaminar vocês e vocês vão se tornar prejudicial para vocês e para as pessoas e vocês vão deformar os relacionamentos de vocês. Paulo está sendo muito pesado. Eu acho que é o texto mais pesado do Novo Testamento, como eu disse. Só que no verso 3, perceba o verso 3, para você ter um equilíbrio na visão de quem está escrevendo, do apóstolo, e de quem tem o evangelho. Não falo isso para condenação de vocês. Paulo falou isso com preocupação sincera. A decisão do governo é uma preocupação sincera com a saúde das pessoas. A decisão de Paulo, ao dizer isso, se afaste do prazer desenfreado, de dizer do prejuízo, de dizer da deformação. Ele só está preocupado sinceramente com as pessoas. Ele está dizendo, eu não falo isso para condenação de vocês, mas eu falo isso porque eu amo vocês. E eu estou dizendo que torna o prazer muito grande para você, se o vício é algo ligado à internet, como a gente está aqui agora, pornografia na internet, se você tem vício de outras formas de busca de prazer, que você só pensa em você, que você já percebeu que isso está prejudicando você, prejudicando os seus relacionamentos e está deformando os seus relacionamentos, você precisa tomar essa vacina e fazer essa substituição. Paulo diz assim, Paulo é um cara que diz assim, né? Deixa eu participar do coração de vocês.
eu faço isso porque eu amo vocês, eu estou sendo duro porque eu amo vocês, e eu estou disposto a viver e morrer por vocês. Se a gente pudesse traduzir, para concluir aqui, as palavrinhas seriam empatia e serviço. A vacina para o prazer desenfreado, para a urbanite do hedonismo, é a empatia e o serviço. Se coloque mais no lugar do outro. Tente entender como é que seria se fosse o outro que estivesse em Corinto e não você. Como é que se fosse o outro que estivesse fazendo o que você está fazendo. Tente se colocar no lugar do outro e olhar o outro como uma pessoa e não como uma coisa. E sirva as pessoas. Quanto mais a gente decide impactar positivamente a vida das pessoas, quanto mais a gente se dispõe a fazer diferença na vida das pessoas, mais a gente está preparado, mais a gente está pronto para receber essa vacina que protege a gente do prazer ilimitado. É muito natural, por exemplo, dos jovens, às vezes, na faculdade, você aí que está me assistindo, de querer pensar em você, e isso tem um lado bom, mas quando ele é desenfreado, quando se torna um hedonismo, você está se contaminando, prejudicando, deformando, e aí o texto chama você e diz assim, Paulo diz assim, eu estou disposto a viver e morrer por vocês, esteja disposto a viver e morrer pelas pessoas que fazem sentido para a sua vida. Sirva as pessoas, sirva a sua cidade, sirva quem anda próximo de você, sirva mesmo as pessoas que você não gosta, mesmo as pessoas que não gostam muito de você. Seja empático, esteja disposto a fazer diferença positiva na vida das pessoas. Foi exatamente assim que Jesus agiu para cada um de nós. Jesus, ele é aquele que decidiu viver e morrer por mim e por você. Se você está ouvindo a gente no Movimento Radiação pela primeira vez, convidado por um amigo, e aí você está em casa, não tinha muito o que fazer e decidiu entrar, eu queria te dizer isso. Se tem alguém que não foi picado por essa urbanite, foi Jesus. E ele decidiu viver e morrer por gente como eu e você. E ele criou a vacina para colocar aqui na gente, ó, e fazer com que a gente vença ou fique livre do hedonismo, da preocupação só consigo mesmo, da busca desenfreada por prazer. Eu te convido a se afastar dessas coisas. É hora de confinamento no nosso estado, e é hora de confinamento quando você pensa que talvez, se você está com essa urbanite, vá para o confinamento. E tome o remedinho, espere passar, vença esse processo, para você ser uma pessoa que tenha empatia e disposição de servir os outros. Isso vai fazer muito bem para você. Os relacionamentos serão melhores e o que era deformado volta a fazer sentido na sua vida, tá bom? Era isso que a gente queria falar sobre o Urbanite. Pessoal, a gente está quase encerrando. Eu quero orar com você. Se isso de alguma forma te alcança, se alcança alguém que está próximo de você, manda esse vídeo para ela ouvir um pouco sobre esse assunto. Fica atento ao podcast. A gente vai discutir um pouco mais esse assunto no podcast da segunda-feira, sobre esse assunto do egoísmo, do hedonismo, na perspectiva do momento que a gente está vivendo também, tá bom? Eu queria orar com você. Você está na sua casa? Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Eu queria que você participasse desse momento de oração. Eu queria que você orasse pela sua vida. Que você deixasse que Jesus agora sondasse o seu coração e te ajudasse nesse momento que a gente precisa tanto do outro a entender a importância da empatia e do serviço. Tá bom? Feche seus olhos por um instante. Senhor Jesus, a gente te agradece por esse momento aqui, por a gente estar falando sobre esse assunto, e ele é tão atual, tão presente, ele tem tanta conexão com o momento que a gente está vivendo. O Senhor sabe, as pessoas que andam junto no bastidor do Movimento Radiação sabem que foi exatamente essa palavra que estava preparada para o dia de hoje. Isso só me confirma que o Senhor age em todas as coisas e sabe exatamente a hora certa de todas as coisas. Hoje a gente está dentro de casa, tendo que se conformar a uma situação em que a gente está sendo obrigado a ficar aqui. E a sua palavra hoje ensinou a gente que, para a gente se livrar, por exemplo, dessa urbanite, do prazer desenfreado, a gente precisa também de confinamento, a gente precisa se afastar das trevas, a gente precisa se afastar do mal, a gente precisa se afastar daquilo que nos faz mal, daquilo que é a razão que causa o mal dentro da gente. Jesus,
Tem pessoas aqui ouvindo a gente que talvez esse mal é o vício em bebida, é o vício em alguns programas, algumas coisas na própria internet. Talvez os vícios são outros, e quem está orando junto comigo agora talvez sabe exatamente aonde que pega para ele estar vivendo essas coisas que o prejudicam. Que esse texto que foi tão claro possa fazer sentido na vida dessa pessoa, que o primeiro passo que a gente precisa dar é se afastar disso, porque a gente é filho e filha, nós somos filhos teus. Ajuda a gente a compreender aquilo que Jesus fez, viveu e morreu por nós. Ajuda a gente, com Jesus, a ter empatia, a ter amor, a ter a preocupação real com as pessoas, e ao mesmo tempo a disposição de servir os que sofrem. Senhor Jesus, eu sei que está muita gente com medo hoje dentro de casa, que o medo não nos domine, que a gente não seja dominado pelo pânico, pelo receio, mas que a gente também exerça a nossa fé, além de exercer a nossa prudência, o nosso cuidado, mas a gente exerça a nossa fé e impacte positivamente a vida daqueles que precisam, de gente que é vizinha nossa, gente que mora perto da gente e talvez vai precisar da nossa ajuda, seja emocionalmente, seja para ir no supermercado. Ajuda a gente a ser corajoso também nesse momento, Senhor Jesus. Pai, que a gente receba agora essa vacina, que a gente entenda e peça, que cada um agora na sua oração peça, Jesus, me vacina, me dá o remédio, me ajuda a viver, a ter isso dentro de mim, a empatia e o serviço, para eu romper com a busca desenfreada pelo prazer. A gente entrega as nossas vidas nas suas mãos, nas tuas mãos, Jesus, e a gente te agradece por esse momento. Muito bom poder estar contigo nessa hora, cada um nas suas casas, mas é muito bom a gente estar junto, compartilhando esse momento. Cuida de cada um de nós, cuida das nossas famílias, cuida dos nossos filhos, cuida dos nossos pais e avós. Tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia do nosso estado, das nossas cidades, tenha misericórdia do mundo, Deus, e que essa pandemia termine e a gente possa voltar à rotina normal. E ajuda a gente a tirar as lições de tudo isso que a gente está vivendo para o bem da nossa casa, da nossa família, dos nossos relacionamentos. No teu nome, Jesus, eu oro e agradeço, hoje e para sempre. Amém. É isso aí, pessoal. A gente está chegando ao final. Não sei nem se você consegue ver a tela aqui, agora que eu vi que ela está meio brilhando demais. E aí é o seguinte, ó. Quarentena Radiação. Acompanha aí, ó. Perfeito. Quase. Deixa eu ver se a gente ajusta aqui. Opa, tira ela aqui. Não deu. Quarentena Radiação. Aí, quase. Semana que vem a gente vai ajustar todos esses detalhes, tá bom, pessoal? Quarentena Radiação. Acompanha nossa programação. A partir de amanhã começa a sair receita do pessoal, nossos chefes no workshop de culinária. A gente sai... Opa! Quase ficou bom agora. A gente vai ter diversas receitas no workshop de culinária. E aí, também atividades para as nossas crianças, tá? E aí você acompanha lá nas redes sociais. Espero que a gente possa ser útil e impactar positivamente a sua vida, tá bom? Deus abençoe vocês. Boa noite, aqui já está tudo escuro. E no próximo encontro virtual, a gente já vai estar ajustando esses pequenos detalhes aqui. Foi muito bom estar com vocês. Obrigado, Paula, de toda ajuda. Dá um oizinho assim, só com a mão aqui pro pessoal. Ai. Tá bom? Tchau, pessoal. Deus abençoe a todos. A gente se encontra nas próximas atividades aí do Movimento Radiação. E a gente vai continuar refletindo, experimentando e expressando o amor e a graça de Deus. Bom final de sábado para todos. Boa semana para todos. A gente vai se encontrando nas diversas atividades aí. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal do Insta, do YouTube, do Facebook. Até a próxima. Deus abençoe a todos. Permaneça em casa. Tchau, pessoal.